Nosso projeto é focado em gerar alguma inovação relevante para a revista Exame. A gente procurou utilizar a ferramenta Design Thinking, muito abordada no curso, para tentar gerar algo novo e interessante para os usuários do site. Baseado nisso, a gente tentou se colocar na experiência de um usuário e entender como o site funciona, buscar informações importantes e percebemos uma oportunidade. Percebemos que ainda não existia nada que promovesse a absorção de conhecimento mais profunda relacionado a determinado tema. Então a gente buscou criar essa nova área chamada Cursos Exame, onde o usuário pode acessar, e dentro dela existem várias ferramentas, videoaulas que se aprofundam um pouco mais na questão técnica de algum assunto. Então, aqui no canto esquerdo a gente apresenta como funcionaria essa sessão. Então o nosso usuário poderia filtrar por data, poderia filtrar por classificação, poderia filtrar por número de visualizações e, claro, poderia filtrar também por tema. Então a gente trouxe como exemplo alguém que busca conhecimento no tema de economia, mais especificamente em dívida pública. Então esse usuário pode assistir uma aula, videoaula, com algum especialista, algum intelectual renomado sobre o tema, que vai se aprofundar um pouco mais e esclarecer dúvidas frequentes que podem aparecer quando alguém está lendo algum texto da revista. Então, ao terminar essa aula, ele poderá também ter acesso a outros conhecimentos relacionados àquela aula. Embaixo da aula, claro, vai ter uma breve descrição sobre o que vai estar sendo ensinado naqueles minutos. Cada aula vai apresentar ao usuário outros temas com outras aulas relacionados ao que ele está aprendendo, como, por exemplo, no caso de economia e dívida pública, a gente tem aula sobre inflação, sobre renda fixa. Além disso, o usuário, ao terminar uma aula, ele pode partir para uma sessão que a gente denominou um debate, que vai ser explicado daqui a alguns instantes. A página, claro, a gente sabe que a revista Exame procura cada vez mais diversificar a fonte de receita e faturamento. Deixamos aqui então um espaço para anúncios. E o que é muito interessante, a gente vai criar um filtro entre matérias relacionadas e aulas vídeo. Então, se o nosso cliente está aprendendo sobre um determinado tema, a gente vai mostrar para ele matérias atuais relacionadas àquele tema e também o caminho inverso. Então, por exemplo, se alguém clica numa matéria sobre o déficit do governo para o ano que vem e quer entender melhor sobre como esse déficit se forma e algumas questões mais teóricas que podem aparecer enquanto está acontecendo a leitura, ele vai poder assistir uma aula vídeo relacionada àquele texto. Se ele estiver na aula vídeo, ele vai poder também acessar matérias relacionadas àquela aula. Isso tudo deixa a experiência de leitura ainda mais rica, mais completa, e para melhorar ainda mais isso, a gente propõe que seja aberta uma sessão de debate. Então, ao entrar na sessão debate sobre dívida pública, que é o tema principal, o usuário vai ter acesso a essa tela e a essas funcionalidades. Então, por exemplo, dentro desse tema, a gente pode ter como moderador uma repórter renomada sobre o assunto, mediando um economista, que seria o Alexandre Schwartzman no caso, e um cientista político, que vão expor perspectivas diferentes sobre um mesmo assunto. Após analisar essas diferentes perspectivas e entender um pouco mais sobre o debate, o nosso usuário pode participar dele. Então, cada debate aconteceria em 5 fases. A primeira delas seria sobre o debate, onde teriam os especialistas, depois a fase inicial, fase intermediária, fase final e fase pós-debate. Tudo isso aconteceria num intervalo de 11 dias, onde o usuário poderia interagir votando e escrevendo. Ao longo do debate, todas as informações que forem colocadas ali, tanto pelos especialistas como pelos usuários, vão estar sendo computadas para que, ao término do debate, sejam colocadas de uma maneira estatística e possam dar uma visão panorâmica a usuários futuros que se interessarem por esse tema. A ideia é que tudo isso torne a experiência do usuário ainda mais rica e mais interessante
ao navegar e utilizar o site da Exame como ferramenta de absorção de conhecimento. Então a gente buscou, com isso tudo, melhorar a experiência do cliente e tornar a Exame ainda mais atraente por possibilitar que os usuários, além de absorver matérias do momento, possam entender melhor sobre os temas que vêm por trás delas.